E aí, torcida apaixonada do Timão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Corinthians? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Então, se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. Yuri Alberto vem se destacando como a grande referência ofensiva do Corinthians nesta temporada, conquistando o posto de artilheiro do time com 13 gols marcados até aqui. Esse desempenho consistente tem atraído olhares atentos do futebol europeu, especialmente da Premier League inglesa, cenário que o próprio jogador deseja vivenciar em breve. A janela de transferências do meio do ano aparece como uma oportunidade real para que Yuri concretize esse sonho, deixando o Parque São Jorge em uma situação delicada, onde a torcida e a diretoria vivem um misto de esperança pela permanência e apreensão diante do interesse estrangeiro crescente. Embora até o momento não tenha sido formalizada nenhuma proposta oficial, o Corinthians já se prepara para receber um possível investimento de peso que pode ser difícil de recusar. Os valores que circulam nos bastidores giram em torno de 35 milhões de euros, algo em torno de R/cifrão 223 milhões, montante expressivo que não pode ser ignorado considerando o contexto financeiro complicado do clube. Com uma dívida que ultrapassa os R/cifrão 2,5 bilhões, a diretoria sabe que uma venda nesta magnitude pode representar um respiro importante para as finanças, o que adiciona ainda mais pressão para a decisão sobre o futuro do atacante. O interesse mais consolidado vem do Wolverhampton, clube inglês comandado pelo técnico Vitor Pereira, que já trabalhou com Yuri Alberto em 2022, no início da trajetória do atacante no Corinthians. A confiança do treinador no potencial do jogador reforça a ideia de que ele seria uma peça fundamental para o time britânico, que busca um substituto à altura para Matheus Cunha, atleta que está prestes a se transferir para o Manchester United. Essa ligação prévia entre técnico e jogador pode facilitar a transferência, tornando a proposta ainda mais atraente e difícil de ser recusada pelo timão e pelo atleta. Outro ponto que pesa contra a permanência do camisa 9 é o fato do Corinthians deter apenas 50% dos direitos econômicos do jogador, reduzindo a fatia que o clube receberia numa eventual venda e tornando o cenário ainda mais complexo para a negociação. Além disso, a relação com André Curi, empresário de Yuri, não é das mais tranquilas, pois existe uma cobrança milionária que o agente mantém contra o clube na justiça, o que pode interferir nas negociações e acelerar uma saída. Essa combinação de fatores financeiros e administrativos cria um ambiente onde segurar o principal artilheiro da equipe se torna um desafio quase que insuperável. Apesar de toda essa incerteza, Yuri Alberto tem mostrado uma trajetória de crescimento e valorização, conquistando a admiração da torcida e se tornando um dos grandes ídolos recentes do clube. A diretoria sabe que terá dificuldades para conter o assédio, principalmente porque o jogador segue em alta e desperta interesse de clubes importantes do exterior. A expectativa dos torcedores fica no ar, dividida entre o desejo de vê-lo permanecer e a compreensão das dificuldades que o Corinthians enfrentará para segurar uma peça tão cobiçada no mercado internacional. O futuro de Yuri promete movimentar não só o clube, mas também a paixão da torcida, que acompanha de perto cada passo desse capítulo decisivo. Um vídeo misterioso começou a circular, deixando a torcida do Corinthians em polvorosa. Paul Pogba, o meio-campista francês que já brilhou nos maiores clubes da Europa, pode estar a um passo de reforçar o timão. Atualmente sem clube, após sua recente suspensão e rescisão com a Juventus, Pogba desperta um misto de curiosidade e expectativa entre os corintianos que sonham com a chegada de um craque de peso para o meio-campo. Seria essa a chance histórica do Corinthians trazer para o Brasil um jogador com tanta bagagem internacional e títulos expressivos? O clima de suspense só aumenta enquanto os rumores ganham força. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, especulações internas indicam que a diretoria do Corinthians já estaria em contato para avaliar as possibilidades de contratação do francês, que além de talento, traria experiência e liderança ao elenco. A chegada de Pogba poderia transformar o meio de campo do time, tanto pela qualidade técnica quanto pelo poder de influência dentro e fora de campo. Mas será que o clube conseguirá superar os desafios financeiros e logísticos para contar com um jogador desse calibre? E mais, como Pogba se encaixaria na dinâmica atual do Corinthians? A resposta ainda está por vir, mas o coração da torcida já bate mais forte na espera por uma confirmação que pode mudar o rumo da temporada. Além de todo o talento técnico, Paul Pogba é conhecido por sua personalidade vibrante e liderança dentro de campo, características que podem ser decisivas para o Corinthians em momentos de pressão. Sua energia contagiante e postura carismática costumam elevar o moral do time, inspirando companheiros a darem o máximo em busca da vitória. Com experiência em grandes decisões na Europa e em competições internacionais, Pogba tem a mentalidade necessária para ajudar o Corinthians a mirar títulos importantes, oferecendo não só habilidade, mas também presença e voz ativa no vestiário. A chegada de um jogador com esse perfil pode ser o impulso que o clube precisa para transformar seu potencial em conquistas concretas. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e ative o sininho no canal do Timão para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui.
Nas temporadas 22 e 23 e 23 e 24, Paul Pogba enfrentou desafios que contrastaram com o brilhantismo de sua carreira, disputando apenas 12 partidas pela Juventus sem marcar gols, mas ainda mostrando flashes do talento que o tornou um dos meio-campistas mais cobiçados do futebol mundial. Mesmo com atuações esparsas e dificuldades físicas, Pogba manteve sua capacidade de controlar o ritmo do jogo, distribuir passes precisos e influenciar o meio-campo com sua presença imponente. Seu histórico vitorioso, incluindo conquistas importantes e uma experiência vasta em clubes de elite, continua a despertar atenção, especialmente para times que buscam não só habilidade técnica, mas também liderança em campo. A possível chegada de Pogba ao Corinthians tem o potencial de movimentar o cenário do futebol brasileiro de maneira surpreendente. Um jogador com seu currículo e personalidade poderia transformar a dinâmica do time, agregando experiência internacional e uma qualidade única no meio-campo, capaz de acelerar contra-ataques e impor intensidade nas partidas. Para a torcida, a notícia gera expectativas altíssimas, pois Pogba não é apenas um reforço qualquer, é uma peça que pode fazer a diferença em competições nacionais e continentais, levando o Corinthians a buscar voos mais altos e reacendendo a chama da ambição por títulos importantes. A possibilidade de Paul Pogba reforçar o Corinthians vem provocando um misto de entusiasmo e curiosidade entre os torcedores, que já se perguntam qual será o impacto real dessa contratação no clube. Pogba, com uma carreira consolidada em gigantes europeus e inúmeros títulos conquistados, traria para o timão não apenas um meio-campista habilidoso, mas um jogador com experiência internacional e capacidade de decidir partidas nos momentos mais decisivos. No entanto, resta saber como ele irá se adaptar à dinâmica e à intensidade do futebol brasileiro, que pode ser bastante diferente do estilo europeu. Essa dúvida mantém a torcida em um misto de ansiedade e expectativa, ansiosa para ver se Pogba conseguirá replicar aqui a qualidade que demonstrou em seus melhores momentos. Mais do que suas qualidades técnicas, o que chama a atenção em Pogba é sua personalidade forte, seu carisma e a liderança natural que exerce dentro do vestiário. Esses atributos poderiam ser determinantes para o Corinthians, especialmente em fases decisivas de campeonatos, quando o time precisa de jogadores que inspirem e motivem seus companheiros. Será que Pogba está preparado para assumir essa responsabilidade e ajudar o clube a retomar o caminho das grandes conquistas? A pressão será grande, mas se ele conseguir traduzir essa força de caráter em campo, a equipe certamente ganhará um líder capaz de elevar o padrão coletivo, trazendo confiança e uma mentalidade vencedora. Por fim, o momento da carreira de Pogba é outro ponto que aguça ainda mais a curiosidade dos fãs do Corinthians. Depois de altos e baixos, o jogador se encontra em um momento em que precisa provar que ainda pode fazer a diferença em alto nível, e o clube paulista pode ser o palco ideal para essa redenção. A expectativa é que sua chegada mexa com o cenário do futebol nacional e ele contribua para que o Corinthians volte a figurar entre os grandes times que disputam títulos importantes. Agora, a bola está com a torcida. Será que Pogba pode ser o diferencial que o timão precisa para voltar a brilhar? Como você imagina sua atuação e influência no elenco? O debate está aberto, e a ansiedade só cresce para acompanhar os próximos capítulos dessa possível contratação. Vem ver as novidades do Corinthians todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Corinthians. Tchau, até o próximo vídeo.